Agora que você já sabe os macetes básicos da linguagem Python, chegou a hora de a gente começar a fazer operações aritméticas. Então bota a ficha, aperta Start e vamos começar. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Python do Curso em Vídeo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e nós estamos chegando agora à fase 7 do seu curso, onde a gente vai falar sobre operações aritméticas. E você já deve estar sabendo que esse curso só chegou às suas mãos graças à colaboração da maior galera. Na aula passada eu falei sobre isso, falei que você também pode ser um colaborador, é só dar uma acessada aqui, ó, cursoemvideo.com/apoie, ver qual é a campanha nossa que está em vigor agora no momento. E se você está gostando desse vídeo, eu queria te pedir, se fosse possível, você fazer a sua colaboração para que a gente possa fazer mais cursos. Não sei se nesse momento em que você está vendo esse vídeo, a campanha de crowdfunding de Python já acabou. Se não acabou, dá uma colaboração nela. E se já acabou, vê se a gente está com alguma campanha de algum curso que te interessa, ou até mesmo fazer a sua colaboração como forma de agradecimento por você estar assistindo essa aula. E durante esse vídeo, você vai ver alguns nomes passando aqui embaixo. Todos esses foram colaboradores que escolheram faixas que premiavam ele com o nome nas aulas. E lá no finalzinho, eu vou falar alguns nomes de colaboradores adamantium. Não são todos da campanha, isso porque eu estou gravando essa aula com antecipação antes de terminar a campanha. São os colaboradores que fizeram sua contribuição até o dia 25 de maio de 2017. Se você colaborou depois desse dia, o seu nome vai aparecer em próximas aulas. Mas eu quero de coração agradecer a todo mundo. Mas vamos parar de conversa e vamos para a nossa fundamentação teórica. Na aula passada, a gente montou esse programa aqui que está sendo construído na tela nesse exato momento. Um programa simples, onde a gente lia dois números inteiros, já com a conversão, percebe aqui? A gente tratou os tipos primitivos, somamos os dois e mostramos o resultado com o print já adequado ao Python 3. Então, olha só, acompanha comigo. Eu tenho aqui o primeiro input para ler um número, joguei dentro da variável N1. Esse vermelhinho aqui, a gente lê como recebe. N1 vai receber o resultado de um input convertido para um número inteiro, e o N2 também vai receber um resultado de um input convertido para número inteiro. A variável S vai receber N1 mais N2. Isso é, eu vou somar esses dois números e vou jogar o resultado dentro de S. No final, eu escrevo o valor de S formatado para substituição da máscara aqui dentro do print. Simples, a gente já viu isso na aula passada. E aí, a gente utilizou esse operador aqui, que é um operador aritmético simples, que é o operador de adição. E o que eu vim aqui nessa aula é mostrar que não existe só ele. Existem outros operadores. Então, como você está vendo aqui na tela, o operador de mais, obviamente, faz adição. O operador de menos, o tracinho, não confunda com o underline, que é aquele sublinhado, né? O traço é o sinal de menos. A gente está acostumado com isso. Na nossa matemática, né, do mundo real, a gente utiliza a multiplicação como um X ou como um pontinho. Para a programação, se você já é um gafanhoto que conhece outras linguagens de programação, já sabe qual é o símbolo que se usa, mas esse curso, lembrando, ele é para iniciantes totais. O cara não sabe programar nada e resolveu aprender Python. Esse curso é para ele. Então, se você é experiente, não se irrite quando eu começar a falar as coisas. Cara, nossa, mas ele está falando coisa como se eu fosse idiota. Não, eu estou falando coisas para quem nunca aprendeu nada. E nunca se esqueça, você já esteve nesse lugar. Você já esteve na posição em que não sabia linguagem de programação nenhuma e você precisou da ajuda, não precisou? Então, eu estou aqui para ajudar você que já sabe e você que também não sabe. Mas o meu foco principal é em quem não sabe. A multiplicação é realizada aqui, ó, pelo asterisco. Então, você vai colocar um asterisco sempre que você quiser multiplicar. E a divisão, ela é realizada aqui, ó, por uma barra. Na verdade, não tem como você digitar aquela linha horizontal gigante para fazer divisões, então você vai colocar uma barrinha. E ainda existem os operadores de exponenciação ou potência, que são dois asteriscos, sem espaço entre eles. Existe a divisão inteira, que são duas barras, sem espaço entre elas. E também o módulo ou resto da divisão, que é um sinal de porcentagem. Então, para o Python e para a maioria das linguagens de programação, a porcentagem não calcula a porcentagem.
o símbolo de porcento ele é utilizado para o módulo, que é o resto da divisão. E aí você pode estar pensando, se você é um programador iniciante, tá, Guanabara, soma, subtração, multiplicação e divisão, eu entendi bem, até a exponenciação. Mas o que seria essa divisão inteira e o resto da divisão? Calma que eu vou te explicar, e vou te explicar com um exemplo. Então, eu deixei aqui na tela, aparecendo, somente os operadores. Então, todas essas caixas roxas ou lilás, eu não sou muito bom com cores, eles são operadores. Nesse caso aqui, são operadores aritméticos. Existem outros tipos de operadores que a gente vai ver nas próximas aulas. E todo operador, ele precisa de operandos. Então, eu vou colocar aqui, ó, antes de cada um dos operadores, eu vou colocar um operando 5 na frente de todos eles. O operando pode ser um número, pode ser uma string, pode ser até mesmo variáveis. No meu caso aqui, botei números. Então, botei 5. No caso dos operadores aritméticos, não pode ser string, né? No caso dos operadores aritméticos, somente números ou variáveis que contêm números. E esses operadores que estão aqui do lado, eles funcionam como operadores binários. O que seria operador binário? Seria um operador que precisa de 2 operandos. Então, eu vou colocar mais um operando. No caso aqui, o operando 2. Então, eu tenho 2 operandos, o 5 e o 2, para todos os operadores, e a gente vai ver agora os resultados. E aí, né, apareceu um negócio meio estranho aqui. Você fala assim, poxa, mas por que 2 iguais nessa caixinha vermelha? Já vai se acostumando. Quando eu quero testar se uma coisa é igual a outra, no caso do Python, nós vamos utilizar 2 símbolos de igual. Até porque um único símbolo de igual, a gente já viu nas aulas anteriores, é o sinal de atribuição, que a gente vai ler como recebe. Então, o que você está lendo aqui é o seguinte, ó, 5 mais 2 é igual a quanto? Então, quando você vir 2 símbolos de igual em Python, isso também funciona para a linguagem C, para a linguagem Java, para a linguagem PHP. Existem várias linguagens que utilizam o símbolo de igualdade, o operador relacional de igualdade, mas fica tranquilo que a gente vai ver isso mais para frente, utilizam 2 símbolos de igual, exatamente como está aparecendo aqui do lado. E aí não começar a fazer conta. E aí você vai assim, mas Guanabara, fazer conta é chato, eu não gosto de fazer conta. Senhores, várias coisas da computação são contas. Sabe quando você joga aquele LOL, aquele Minecraft, não sei, tudo mais? Aquilo tudo é aritmética computacional. Aquilo tudo ali são muitos cálculos que são realizados. Mas fica tranquilo que, como eu falei lá na primeira aula, na aula 0, não é necessário você ser um ás da matemática, um ás da física. É claro que você vai ter que ter conhecimentos básicos, e isso daqui é tudo conhecimento básico, para dar prosseguimento no seu estudo de programação. Essa é uma aula sobre operadores aritméticos, então tem que fazer aritmética. Não se traumatize, não se preocupe, vamos devagarinho, acredita no tio, porque não tem dificuldade nenhuma. Falei tio, me senti um velho aqui. Então vamos lá, tá aqui do lado, ó. 5 mais 2. Quanto é 5 mais 2? Esse é fácil, 7. Então você lê lá, ó. 5 mais 2 é igual a 7. Exatamente o que está aparecendo aqui. Vamos fazer 5 menos 2. 5 menos 2, 3. Essa aí tá moleza. E 5 vezes 2? 5 vezes 2, 10. Aqui do lado. 5 dividido por 2. Se eu pego 5 e divido por 2, não vai me dar um número inteiro. Vai me dar um número flutuante. Lembra que a gente viu na aula passada? O número flutuante que vai dar é 2,5. 5 dividido por 2 dá 2,5. Chegando aqui em cima de novo, potência. O que seria potência? 5 potência 2. Seria 5 elevado ao quadrado. 5 embaixo, na base, e 2 na potência. E você aprendeu que quando você tem 5 e um 2 em cima, você vai fazer 5 vezes 5 duas vezes. Se fosse 5 elevado a 8, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 8 vezes. 5 ao quadrado, você já deve ter respondido 25. Então é para isso que serve esse operador. Na parte prática, eu vou te mostrar outra maneira de fazer 5 ao quadrado. Mas aguenta aí que não é com operador, é com outra coisa, a gente está vendo só operadores agora. E para explicar esses dois que estão aqui faltando, que é a divisão inteira e o resto da divisão, eu vou fazer uma coisa que seu professor de matemática faz direto. Dá uma olhada aqui embaixo. Olha só, eu vou armar 5 dividido por 2 e vou fazer uma divisão inteira. Na verdade, a divisão inteira ela não conta com o ponto, né? Você não vai, né, quando não der mais para dividir, você não vai botar uma vírgula, acrescentar um zero. Vamos fazer que você vai entender. Se eu faço aqui 5 dividido por 2, 5 dividido por 2 vai dar 2, porque se for 3 já passa de 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 para 5 resta 1. Realizamos a divisão inteira, isso é, eu não vou acrescentar 0 do lado desse 1 para botar a vírgula depois do 2. Parei por aí. Não tem mais como eu dividir 1.
Então, o que eu vou fazer é pegar essas partes. Quando a divisão acabou, eu vou pegar esse 2 e colocar aqui, ó. Essa é a divisão inteira. Eu divido sem usar vírgula. Então, o 2 veio aqui para o lado. Então, 5 divisão inteira por 2 dá 2. E o resto da divisão? É exatamente esse 1 aqui, que foi o que sobrou. Então, quando você tiver na dúvida entre qual vai ser o resultado da divisão inteira, qual vai ser o resultado do resto da divisão, pensa direitinho, arma a conta, divide sem usar vírgula e quando não der mais para dividir, pega o valor inteiro e coloca como resultado do valor inteiro, pega o resto da divisão e coloca como um módulo, né, utilizando a porcentagem. Ficou claro? E além de conhecer todos esses operadores que você acabou de ser apresentado, você precisa conhecer também, ó, a ordem de precedência deles. Quais são os operadores que são executados em primeiro lugar? Quais são executados depois e depois e depois? Quem vem primeiro na hora que esses operadores que a gente acabou de ver aparecerem dentro de uma expressão? E aí a gente vai ver uma ordem lá. Então eu coloquei aqui do lado 1, 2, 3 e 4. E, em primeiro lugar, assim como na matemática, a primeira coisa a ser calculada quando tem uma expressão são os parênteses. Então, dentro de uma expressão, né, seu professor de matemática te explicou isso, tem parênteses, executa primeiro. A diferença aqui que a gente vai ver do Python para a matemática é que na matemática a gente utiliza parênteses, colchetes e chaves. No caso do Python, para expressões aritméticas a gente vai usar só parênteses, mas a gente pode ter parênteses dentro de parênteses. Os colchetes e as chaves são utilizadas para outras coisas. E você vai aprender o uso de cada uma delas durante o curso. As chaves a gente até já viu. Dentro do print a gente começou a utilizar chaves. Os colchetes são quando a gente começar a falar de coleções, que são listas, tuplas e dicionários. Então, a primeira coisa que você vai fazer, parênteses. Nunca se esqueça disso. Logo em seguida, depois de resolver os parênteses ou se eles não existirem, nós vamos fazer as potências. Então, exponenciação é a segunda ordem de precedência. É a segunda coisa mais importante dentro de uma expressão aritmética. Em terceiro lugar, tem uma galera. Então, nós temos a multiplicação, a divisão inteira e o resto da divisão. Aí você vai falar, poxa, mas se dentro de uma expressão eu tiver todos eles, ou 2 ou 3 deles, faz quem aparecer primeiro. Então, você tem uma expressão, resolve os parênteses primeiro, depois todas as potências, e aí você vai ver quem apareceu primeiro lá. Multiplicação, divisão inteira ou o resto da divisão. Resolve eles. E, por fim, por último, nós vamos fazer a soma e a subtração binárias. Então, ó, uma dica. Pega um papel agora e anota essa ordem de precedência. É muito importante que você conheça essa ordem, porque você pode se enrolar, fazer um programa e o resultado estar errado. Uma coisa que é muito importante que você saiba, principalmente se você é um gafanhoto iniciante, você executar um programa e ele funcionar não significa que ele está totalmente certo. Você pode estar obtendo um resultado errado. Isso acontece muito por conta disso daqui. Então, pega um papelzinho, pega o seu caderno de estudo, cria um caderno de estudo para Python. Vai anotando as coisas, porque é muita coisa. E aí lá na frente você vai assim, mas como é que faz mesmo? Qual é a ordem de precedência? Você vai ter que encontrar em qual vídeo foi, em que momento do vídeo eu falei isso. Então, ó, caderninho, faz as suas anotações e guarda elas. Elas vão ser sua memória auxiliar durante o seu aprendizado. E outra coisa que vai ser muito útil para o seu aprendizado é prática. Eu sempre vou falar isso. Tem gente que acha que não precisa praticar tanto. Eu estou dizendo, para programar, para ser um bom programador, a primeira coisa que você tem que fazer é saber os fundamentos, que é isso que a gente está fazendo agora. E, em segundo lugar, praticar muito. Então, para isso, vou chamar a tela cheia de novo e nós vamos fazer um exemplo. Na verdade, um só não. Vamos fazer 3. Voltamos aqui ao ambiente de tela cheia e eu vou colocar aqui do lado, ó, uma expressão. Dá uma olhada aqui do lado, ó. 5 mais 3 vezes 2. Quanto dá 5 mais 3 vezes 2? E aí, o que o gafanhoto desavisado vai fazer? Você não é um gafanhoto desavisado. O que geralmente uma pessoa desavisada faz? Vamos lá. 5 mais 3, 8. 8 vezes 2, 16. Errou. Isso porque aquela tabela que estava aparecendo de ordem de precedência foi quebrada se você faz desse jeito. Na verdade, ó, dentro dessa expressão eu tenho multiplicação e adição, e lá na ordem de precedência, você viu comigo que a multiplicação vem antes. Ela é ordem 3. A soma é ordem 4. Então, quem vem primeiro? Ordem 3. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, 6. 6 mais 5, chegamos ao resultado de 11. Beleza? Com certeza o seu professor de matemática já fez isso com você. Eu só estou aplicando isso a uma linguagem de programação, que é o Python. Vamos a um outro exemplo um pouquinho mais difícil. Dá uma olhada aqui, ó. 3 vezes 5 mais 4, potência 2.
E agora? Se você fizer direto, ó, 3 vezes 5, 15, mais 4, 19. Ao quadrado, 361. E aí, será que dá 361? Essa conta dá 31. Confere aqui comigo. Lembra que é o seguinte, ó, precedência 2, lá naquela lista lá, ó, a gente tem 4 ao quadrado. Eu vou fazer esse aqui primeiro. 4 ao quadrado, 16. Aí, beleza, já fiz esse daqui. Sobrou a multiplicação e a soma. Então, esse lado aqui deu 16. Vou fazer a multiplicação agora. 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho 15 aqui e tenho 16 aqui. 15 mais 16, você vê, o mais está aqui. E ele foi o último a ser feito. 15 mais 16, 31, como eu falei para você. Agora eu vou pegar esse mesmo 3 vezes 5 mais 4 potência 2 e vou escrever de uma maneira um pouco diferente. Eu vou colocar parênteses, que é a precedência número 1. Na verdade, às vezes eu gosto até de chamar de precedência 0, que ele é o primeiro de todos. A presença dos parênteses aqui vão fazer com que a minha soma tenha maior precedência. Ela vai acontecer primeiro, mesmo eu tendo uma potência, mesmo eu tendo uma multiplicação. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, 5 mais 4, 9. Já resolvi os parênteses. Agora me sobrou uma potência e uma multiplicação, que eu vou fazer exatamente nessa ordem. Primeiro a potência, depois a multiplicação. 9 ao quadrado, 81. Lembra? 9 vezes 9, 81, no tempo do burro, seu pai era 1. Eu só decorei assim. Então, isso tudo aqui dá 81. 81 vezes 3 dá 243, que é o resultado da nossa expressão. E aí, ficou claro para você? Então, ó, guarda no coração. Voltei aqui com a mesma telinha para que você anote. Anota esse negócio, porque lá na frente pode ser que o seu programa funcione. Ah, mas ele não deu erro, o Python não deu erro. O Python não dar erro não significa que o seu programa está certo. Ele significa que ele não tem nenhum problema de sintaxe. Pode ser que ele tenha um problema de cálculo, ou até mesmo um problema de ordem de comando errado. Então vai por mim. Anota essa parada aqui, anota tudo aquilo que a gente está tendo durante as aulas. Vai ser muito importante para você. E chegamos agora à hora da prática. Abre o seu PyCharm e vamos trabalhar. Já estamos aqui no PyCharm, já estou eu aqui espremidinho nessa caixinha para a gente começar a fazer exercício. Então, ó, eu já estou aqui com o meu projeto Python Teste aberto, vou clicar com o botão direito, vou escolher Novo Python File. Vamos chamar de aula 07A. E a gente vai começar a trabalhar essas coisas dos operadores. Já criei aqui a minha parte 1 e vamos começar o seguinte. Antes de começar a escrever o código, vai aqui embaixo, ó, e clica em Python Console, né, o console Python. Vou começar a fazer algumas contas aqui, ó. Vou aumentar o console para ficar em tela cheia. Esse console é o modo interativo que você viu lá no iniciozinho, se eu não me engano, na aula 2, aula 3. Então, aqui no console eu posso fazer, por exemplo, 5 mais 3 vezes 2. E aí você pensa, vamos fazer o teste aqui. 5 mais 3 dá 8, vezes 2, 16? Não, ele vai fazer 3 vezes 2, 6, mais 5, 11. Olha lá, 11. Eu posso fazer, por exemplo, 5 ao quadrado. Dá 25. 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Vamos fazer aqui, por exemplo, 19 divisão inteira por 2, dá 9. Por quê? 19 dividido por 2 vai dar 9,5. Deu para entender? Viu a diferença entre a barra e a barra única? São 2 barras divisão inteira, uma barra divisão normal, divisão real. Vou fazer uma coisa interessante aqui, fazer alguns testes. O legal do Python, que ele é muito reconhecido por isso, principalmente para cálculos científicos, que precisam de números muito grandes, e algumas linguagens elas têm limites para tamanho. Por exemplo, o número inteiro para o Java ele tem um limite. Se você estourar esse limite, você tem que utilizar o long, que também tem um limite. No caso do Python, o limite é o tamanho da memória. Então você consegue chegar a números extremamente grandes. Vamos tentar um número aqui, por exemplo, 356 elevado a 522. Sei lá, olha isso. Olha o tamanho desse número. Olha isso. Olha isso. Então eu consigo utilizar essas coisas. Vou fazer o resto da divisão aqui, ó. Por exemplo, 18, resto da divisão por 2, é o seguinte. 18 dividido por 2 dá 9 e resta 0. Não é isso? Então, 18 resto 2 dá 0. Agora, 122 resto 3
Vai dar 2. Então você pega 122, divide por 3 e o resto da divisão, sem usar a vírgula, é 2. E não para por aí não. Como eu falei anteriormente, olha o lance da potência. Vou fazer aqui 4 ao cubo. 4 ao cubo, 64. Eu posso fazer 4 ao cubo assim também, ó. Power 4,3. 4 ao cubo. Olha lá, 64. Então, eu posso fazer a potência utilizando o operador de potência ou, então, a função interna de potência. É claro que quando você usa a função interna, você perde aquela ordem de precedência que a gente viu anteriormente. Mas existe essa possibilidade. E eu vou te dar uma dica aqui. Por exemplo, raiz quadrada. A raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5. A raiz quadrada de 81, a gente sabe que é 9, né? 9 vezes 9 é 81, no tempo burro você para 1. Dá uma olhada aqui. Se você fizer essa coisa aqui, ó, por exemplo, eu quero raiz quadrada de 81. Eu posso fazer 81 elevado a meio. Então, eu estou forçando ali, primeiro, calcular 1 dividido por 2, que vai dar 0,5. Então, calcular a raiz quadrada de um número é a mesma coisa que criar a potência dele por meio. Então, raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81, 9, como eu falei anteriormente. Vamos fazer a raiz quadrada de 25? 25 elevado a meio, tá lá. E se eu quiser calcular raiz cúbica? Por exemplo, raiz cúbica de 127. Raiz cúbica de 127 é isso aqui, ó, 1/3. 127 elevado a 1/3 é raiz cúbica de 127, que é esse número aqui, 5,02650000. Tranquilo? E tem alguns operadores desses aritméticos que também podem ser utilizados com string. Ele não é mais um operador aritmético, mas ele também funciona para string. Dá uma olhada aqui. Vou dar uma limpada nesse meu terminal aqui, no meu console. Como é que eu faço para dar uma limpada? Você clica aqui em cima, ó. Aqui você reinicia ele. Ó, que bonito. Tá limpinho para você trabalhar de novo. Por exemplo, a gente já viu isso numa aula. Se eu colocar oi mais olá, ele vai fazer oi, olá. Ele somou os dois. Ele trabalhou a junção entre os dois. Na verdade, esse mais ele não está adicionando, ele não está somando. Ele está concatenando. Mas olha que legal no caso do Python. Se eu fizer isso daqui, ó, oi vezes 5, cara, oi vezes 5, isso não existe. Olha só, aqui, ó. Oi 5 vezes. Então eu consigo fazer isso aqui, por exemplo, o sinal de igual vezes 20. Olha lá, dá para fazer tudo. Então eu consigo, por exemplo, dar um print nisso daqui. Eu posso dar um print em igual 20. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, print, que também é uma função, né? Muita gente perguntou, mas eu vi na internet um tutorial onde o print não tinha parênteses. Esse é o print da versão 2 do Python. A partir da versão 3, ele é uma built-in function. Ele é uma função interna do Python. Então, leva parênteses sim. Vou colocar aqui print igual vezes 20 e aí ele vai escrever. Percebe aqui, ó, que quando eu dou print, ele não bota as aspas, porque isso aqui é no caso do console, né? Isso aqui não funcionaria no caso do programa. Então, eu consigo fazer um print do igual 20 vezes. Viu que simples? Mas vamos voltar aqui que tem mais coisa para a gente trabalhar em relação a operadores. Vamos fazer um exercício aqui e eu vou te mostrar uma outra forma de você replicar informações. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, sei lá, pedir o nome da pessoa. Nome é igual a input. Qual é seu nome? E eu vou mandar um print, botar aqui, prazer em te conhecer. Vou botar uma máscara aqui de substituição e vou usar o format para o nome. A gente viu isso na aula anterior. Vou executar esse código, ó, botão direito em cima dele, run. Aí ele está perdido lá, ó. Qual é o seu nome? Gustavo. Prazer em te conhecer, Gustavo. Tranquilo, até aí tudo bem. Só que olha só o que pode ser feito. Eu posso fazer esse Gustavo aparecer em, por exemplo, 20 caracteres. Nossa, 20 caracteres? Gustavo tem muito menos de 20. Mas olha só. Qual é o seu nome? Gustavo. Prazer em te conhecer, Gustavo. Olha a exclamação onde foi parar. Isso é, ele escreveu Gustavo em 20 espaços. Você fala, putz, mas e aí? Aí você pode utilizar alinhamentos. Ó, se eu botar um sinal de maior, Gustavo, eu fiz o alinhamento à direita. Isso é, eu botei o sinal, eu quero o Gustavo alinhado à direita em 20 espaços. Eu também posso fazer ele ficar alinhado à esquerda, botando o menor. Olha lá, ele ficou alinhado à esquerda dentro desse espaço. Ou eu posso usar o circunflexo e executar. Qual o seu nome? Paulo. Olha lá, o Paulo ficou centralizado em 20 espaços. E não para por aí. Eu ainda posso colocar aqui, por exemplo, ó, antes do circunflexo, posso colocar, por exemplo, o sinal de igual. Qualquer sinal, né? Eu vou botar aqui. Qual é o seu nome? Ana. Ele vai fazer Ana em 20 espaços, centralizado, colocando iguais em volta. Olha que maneiro isso. Esse é só uma partezinha do poder do print. Lembrando que o nome aqui ele é string, então eu posso não fazer nada, porque é o padrão,
ou colocar str aqui, que o resultado é exatamente o mesmo. Abri, fechei parênteses. Então tá lá, qual o seu nome, trate como string, jogue para nome. Eu só fui mais explícito em relação ao operador aqui. Mas isso aqui não é um operador aritmético, né? A gente vai trabalhar operadores aritméticos aqui. Por exemplo, eu quero ler dois números inteiros, input um valor, e vou dar n2 int input. E aí cabe uma pequena pausa aqui para te explicar um negócio. Você percebeu que enquanto eu estava digitando o código aqui do lado, eu digitei todas as linhas, eu não fui lá, selecionei, copiei e colei? Isso é muito importante durante o aprendizado. Se você escreve uma linha certa e você na segunda linha, que é parecida, copia e cola, você não está internalizando as coisas. Então vai por mim. Durante o seu aprendizado, digite tudo. Não copie e cole nada. O mais comum é você, vou procurar na internet aí o código, copia e cola. Não. Se você vai procurar um código na internet, analisa ele, estuda ele e tenta fazer ele. E se por acaso você não conseguir fazer, não copie e cola. Abre numa janelinha do lado e abre a sua janelinha do código e digita, porque digitando você aprende pra caramba. Vai por mim. E o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu vou dar vários prints aqui agora. Vou fazer aqui, ó, um print, a soma vale tanto, eu vou botar aqui, format, e eu posso fazer aqui, ó, N1 mais N2. Então eu vou somar N1 com N2 e vou mostrar a soma. Vamos ver se funciona? 4 e 8, a soma vale 12, sem problema nenhum. Não precisei usar mais uma variável para soma. E você vai falar assim, mas Guanabara, quando é que eu uso com variável, quando é que eu uso sem variável? Se você vai usar com variável, é porque provavelmente você vai precisar desse resultado depois. Como aqui no caso eu quero pegar os números, somar, e essa soma não vai servir para mais nada a não ser mostrar na tela, pode colocar assim dessa maneira. Se você quiser ainda, não, vou fazer aqui, ó, vamos lá. Vou fazer soma recebe N1 mais N2. Sem problema, que você formata a soma. Vamos fazer assim, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou criar a soma, a multiplicação, que vai ser N1 vezes N2, a divisão, que vai ser N1 divisão N2. Vou criar a divisão inteira, que é DI, que é N1 barra N2. A exponenciação, que é N1 elevado a N2. Eu vou ter todas essas variáveis aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou escrever print, a soma é tanto, o produto é tanto e a divisão é tanto. Beleza, vamos formatar aqui esses três. Então, vamos lá. Soma, multiplicação, divisão. Lembrando que você pode colocar valores aqui dentro, 0, 1, 2, para botar a ordem, mas não é obrigatório. Vou colocar outro print aqui. Divisão inteira e potência, outra coisa. Aqui eu boto format, e aí vou colocar aqui divisão inteira e potência. Que no meu caso foi a exponenciação. Vamos executar. Vou colocar aqui, ó, 4, 3. Olha lá, a soma é 7, o produto é 12. A divisão é 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Divisão inteira é 1 e a potência é 64. Dá pra gente formatar isso daqui, ó. Por exemplo, se eu quiser isso só com duas casas, então a divisão que é com duas casas, eu boto aqui, ó, 2 pontos, ponto 3, por exemplo, 3 casas decimais flutuantes. Beleza? Dá pra gente trabalhar assim. Vamos fazer aqui, 4 e 3 de novo. Vamos executar mais uma vez. 4 com 3. Olha lá, ó, com 3 casas decimais, exatamente da maneira que eu expliquei para você. Viu como é que o print, nesse formato agora do Python 3, é muito poderoso, utilizando essa sintaxe? Então, a gente não vai utilizar mais a sintaxe com vírgulas nem com mais. A gente vai utilizar essa sintaxe aqui com as chaves, que ela fica muito mais poderosa. E aí você vai falar, pô, Guanabara, mas eu queria essa divisão aqui do lado. E ele quebrou a linha. Isso aconteceu porque eu tive 2 prints. Dá para fazer esse tipo de coisa? Dá, sem problema nenhum. É só você vir aqui no finalzinho desse primeiro print, para não quebrar a linha de um print para outro, você vai colocar vírgula, end igual a nada. Isso é, no final da linha, ele não vai quebrar a linha, ele simplesmente vai continuar normal. Olha isso. Vou colocar aqui 8. Falei 8, digitei 9. 9, 6. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Até colou. Eu posso fazer aqui no end um espacinho. Vai ficar melhor. Vamos lá. 12, 4. Tá lá, ó. Viu? Tudo na mesma linha. Mesmo eu tendo 2 prints, foi tudo na mesma linha. De forma similar, eu posso quebrar a linha no meio do print. Por exemplo, eu quero aqui a soma é e na outra linha produto. Eu preciso ficar criando um monte de print? Não, eu posso botar aqui, ó, contrabarra N, que significa nova linha. Você viu que até o PyCharm colocou de outra cor. E vou, sei lá, vou dar outra quebra aqui. Olha só o resultado. 4, 8. Olha lá. Então ele quebrou exatamente onde eu botei o contrabarra N. Então,
Para quebrar, contra a barra N. Para não quebrar, no final do print, você bota vírgula, end, igual a alguma coisa vazia. Pode ser, em vez de vazio, né, deixa eu tirar esse contra a barra N aqui para você entender. Pode ser no lugar de vazio, você pode fazer assim, ó, sei lá, qualquer coisa. 3 sinais de maior. Olha só o que ele vai fazer. Ó, quando terminou a linha, ele faz isso daqui e segue a vida dele. Beleza? Então eu espero sinceramente que você tenha entendido isso, que você esteja praticando junto comigo. Não adianta, ó, botei assim. Vamos lá, faz aí. E olha que legal, funciona. Aí você não pratica. Amanhã você tenta fazer a mesma coisa e não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você não fez. Você me viu fazendo. Eu sei, você ainda não. Então coloque isso em prática, pequeno gafanhoto. Se não, eu volto aqui e puxo sua orelha de novo. E chegou a hora agora da gente começar a parte dos desafios. E nessa aula são muitos. Chegou a hora dos desafios, e eu tenho vários para você. E como é que vai funcionar o negócio? Até a aula passada, a gente fez 4 desafios. Então agora, a gente vai para o 5º desafio. A gente não vai zerar essa contagem. E a gente vai ultrapassar 100 exercícios feitos. No meu caso aqui, a gente vai do exercício 5 até o exercício 13. Faça todos os exercícios. Abre o seu PyCharm, crie os seus exercícios. As respostas para esses desafios estão aqui em cima. Ó o Buzz Lightyear apontando para você. Aqui em cima está a playlist com a resolução de exercícios. Se por acaso o desafio ainda não foi resolvido, aguarda que ele sai. Mas vai fazendo. Não ter um vídeo de eu te dando a resposta não significa que você não vai fazer. Até porque esses daqui são bem fáceis. Dá uma olhada aqui, ó, o desafio 5. Faça um programa que leia um número inteiro e mostre na tela o seu sucessor e o seu antecessor. É fácil. Por exemplo, li o valor 8. Depois do 8 vem 9 e antes do 8 vem 7. É isso que eu quero. Só isso que eu quero. Monta esse programa para mim. O desafio número 6 é o seguinte. Crie um algoritmo que leia um número e mostre o seu dobro, o seu triplo e a sua raiz quadrada. Olha aí. Nessa aula eu te ensinei como é que calcula a raiz quadrada. Uma das maneiras. Na próxima eu vou te mostrar outra. Mas tenta fazer esse daqui da maneira que a gente viu até o momento. Partir para o desafio número 7. Desenvolva um programa que leia as 2 notas de um aluno, calcule e mostre a sua média. Nesse caso, muito cuidado com o resultado. Pode ser que você tenha o programa funcionando, mas o resultado dê errado. Pega uma folha de papel, bota 2 notas, calcula a média e vê o resultado. E vê se o seu programa está dando esse mesmo resultado. Se não tiver, vou te dar uma dica. Ordem de precedência. Vamos partir para o exercício número 8. Escreva um programa que leia o valor em metros e exiba ele convertido em centímetros e milímetros. Fica fácil, por exemplo. 3 metros. Quantos centímetros tem 3 metros? Quantos milímetros tem 3 metros? É isso que eu quero que o seu programa faça. Mãos à obra, gafanhoto, e vamos para o 9. Faça um programa que leia um número inteiro qualquer e mostre na tela a sua tabuada. Eita! Esse exercício a gente vai fazer de novo mais para frente. Mas esse aqui agora, com as ferramentas que você tem até o momento, eu quero que você escolha lá. Gafanhoto, digita um número aí. Ele vai dar 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2. Entendeu? Deu para entender? Eu quero essa tabuada na tela. Tenta fazer o mais bonito possível. Qualquer coisa, vê lá no Interatividade, a nossa playlist. Se já tiver o exercício 9 resolvido, beleza. Se não, faz o seu e espera sair o resultado final. Desafio 10. Crie um programa que leia quanto dinheiro uma pessoa tem na carteira e mostre quantos dólares ela pode comprar. Sei lá, você abre a carteira e tem, sei lá, 30 reais. 30 reais dá para comprar quantos dólares? Considerando aqui do lado, $1, R$3,27, que foi a cotação do dia em que eu gravei essa aula. Se tá mais, a culpa não é minha. Vamos pro 11. Faça um programa que leia a largura e a altura de uma parede. Você tem uma parede, essa parede aqui de trás. Qual é a altura dela? Qual é a largura dela? Em metros. Calcule a sua área e a quantidade de tinta necessária para pintá-lo, sabendo que cada litro de tinta pinta uma área de 2 metros quadrados. Esse é legal. Então você vai ter que dizer assim, qual é a altura dessa parede? Ah, essa parede tem 2,5 metros e ele tem de largura 3 metros. Vamos imaginar. Qual é a área dessa parede? Você vai ter que calcular a área. Sabendo que cada litro de tinta pinta 2 metros quadrados, quantos litros de tinta eu vou precisar para pintar essa parede toda? Gostou desse, né? A gente começa a dar utilidade para a programação. Então você começa a criar um programa que vai ajudar pintores, por exemplo. Vamos partir para o desafio 12, que é o penúltimo. Faça um algoritmo que leia o
preço de um produto e mostre o seu novo preço com 5% de desconto. Por exemplo, uma loja resolveu fazer uma liquidação. Então você vai digitar lá, qual o preço do produto? O preço do produto é R$50. Olha, na liquidação, esses R$50 vai ter 5% de desconto. Mostra o preço para a pessoa. Beleza? E o último, parecido com esse, é o desafio número 13. Faça um algoritmo que lê o salário de um funcionário e mostre o seu novo salário, só que agora com 15% de aumento. Então, eu estou dando um aumento para um funcionário, eu quero saber quanto que ele ganha agora, e se eu der 15% de aumento, quanto que ele vai ganhar lá na frente. Beleza? São desafios para você simples? São difíceis? Mesmo que seja o mais simples possível, faça o exercício. A chave para o aprendizado é a prática. Você está aprendendo uma linguagem nova, então pratique. E se você é um gafanhoto que olhou esses exercícios e falou assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Acredita em mim, você vai conseguir. Você vai conseguir se você se esforçar. A gente não tá no YouTube para você ficar, olha, YouTube, entretenimento. Cara, a gente tá aprendendo uma coisa. Eu tô tentando fazer com que você aprenda da maneira mais divertida possível, mas é aprendizado. Então você precisa de caderninho, você precisa de computador, você precisa usar o PyCharm, ficar vendo a aula, ficar vendo a solução de exercício não vai adiantar nada para você. Vai por mim. Você vai continuar dizendo que não aprendeu uma linguagem de programação, porque você não virou programador, você virou copiador de código, você virou assistidor de aula de YouTube. Eu não quero que você seja assistidor de aula de YouTube, eu quero que você seja programador. E é para isso que eu tô aqui gravando essa aula para você aprender. E por falar em aprender, você só está aprendendo comigo, né? Você pode aprender Python de outras maneiras. Você só está aprendendo desse jeito, assistindo essa aula, graças à colaboração de centenas de pessoas. Eu fico muito feliz quando eu vou falar sobre esse assunto e eu fico muito orgulhoso de poder ter construído esse projeto graças à ajuda de muita gente. Você que está assistindo esse vídeo pode ter sido uma das pessoas. Muito obrigado por isso. Se você está assistindo esse vídeo e não foi uma das pessoas, cara, seja bem-vindo. Esse curso é para todo mundo. Esse curso vai ajudar todo mundo. Quem ajudou e quem não ajudou. E esse é o espírito que eu quero criar aqui dentro do curso em vídeo. Ajudar as pessoas, mesmo que... A gente recebeu colaborações de pessoas que disseram assim, mano, eu já sei Python, mas eu gostei da proposta e eu quero ajudar as pessoas. Toma aí minha colaboração. Eu fico muito feliz com isso. Então, mais uma vez, acessa aqui o site, cursoemvideo.com/apoie e vê qual é a campanha que está no ar agora. Se ainda for a campanha de Python, você pode ajudar a ter um curso de Python com orientação a objeto e com construção de interfaces gráficas. Mas o que já foi garantido é o curso básico, essa aula que você está vendo, e também a resolução de mais de 100 exercícios. E como eu prometi no início, eu vou falar o nome de todos os colaboradores que foram Adamantium, os colaboradores que não são Adamantium e que tinham lá como premiação aparecer o nome, você já viu durante a aula aqui, eles passando aqui embaixo. Agora chegou a hora dos colaboradores Adamantium, que como parte do prêmio, tinha seu nome citado durante algumas aulas. Não vou citar todas as aulas, que eu vou falar o nome de todo mundo, e nesse momento eu não vou falar o nome de todo mundo. Até o dia 25 de maio, que é o dia da toalha, a gente teve esses colaboradores. E esses colaboradores Adamantium, que eu vou falar em ordem alfabética e com cidade. Eu agradeço muito a cada uma dessas pessoas que eu vou falar o nome aqui. A Dorisso Bezerra, do Rio Grande do Norte, Alexandre Fernandes, de Rondônia, Álvaro Dias, do Rio de Janeiro, André Venâncio, de São Paulo, Billy Jimmy Loyola, da Bahia, Bruno Fernandes, de São Paulo, Bruno Luiz Santana, do Amazonas, Carlos Camargo, de Santa Catarina, Danúbio Rego, do Pará, Diógenes Soares, de Pernambuco, Edilson Luiz, do Mato Grosso, Emerson Epaminondas, da Paraíba, Eurico de Freitas, do Distrito Federal, Fábio Alessandro Kiener, do Paraná, Fábio Marcelo Cunha, de Minas Gerais, Fábio Ricardo Perdigão, do Paraná, Flávio Pinheiro Alves, de São Paulo, Francisco das Chagas Costa, do Piauí, Franco Miguel, de Minas Gerais, a Geosys Tecnologia Limitada, do Mato Grosso, o Gleidson Nascimento, do Rio de Janeiro, o Guilherme da Silva de Jesus, do Paraná, o Guilherme Scarazato, de São Paulo, a Imovip Assessoria Imobiliária Limitada, do Rio de Janeiro, o Ítalo Gonçalves de Melo, do Ceará, o João Henrique da Silva Gomes, de São Paulo, o João Vitor de Oliveira, de São Paulo também, o Joel Cardoso Pereira, de Minas Gerais, o Joelson Estevam Júnior, do Rio de Janeiro, Jonathan Leão, do Amazonas, José Eustáquio, de Minas Gerais, Léo Mota Rocha, do Rio de Janeiro, Lisandro Guerra Simões, do Rio Grande do Sul,
Luiz Antônio Fernandes, de São Paulo, Luiz Gustavo de Barros, de São Paulo, Marcelo Cervantes, do Rio de Janeiro, Marcelo Pascoal, dos Estados Unidos. Cara, qualquer pessoa do mundo inteiro pode fazer sua colaboração. Você é da África, tem muita gente da África aí colaborando, né? Seja colaborador. O Marcos Binek, de São Paulo, o Marcos Vinícius da Silveira, do Distrito Federal, o Milton Inaba, de São Paulo, o Michael Albuquerque Pinto, do Mato Grosso do Sul, o Narcélio Mendes, de Portugal, um abraço, Patrício, o Pedro Henrique Duarte, do Brasil, ele não disse de onde é, o Pedro Rodrigues, do Rio de Janeiro, Ricardo de Lima Silva, de São Paulo, Ricardo Gonchorowski, do Paraná, eu espero que eu tenha falado seu nome corretamente, o Ricardo Maesato, de São Paulo, o Rodrigo Cola, de São Paulo, Thiago Marchetti, de São Paulo, Wagner Patrick, do Espírito Santo, Werner Alexander, de Roraima e o Zé Grise, de São Paulo. Senhores, muito obrigado pela sua colaboração. Vocês foram muito importantes para a concretização desse sonho. Vocês e todos os outros nomes que apareceram durante essa aula. Eu queria poder dar um abraço e um cumprimento sincero em cada um de vocês, mas estou fazendo esse vídeo em forma de agradecimento. E se você ainda quer o seu nome aqui falado ou aparecendo aqui embaixo, faça a sua colaboração, cursoemvideo.com/apoie, vai ser de grande valia, a gente pode dar passos maiores no sentido de uma educação de qualidade. Tudo isso graças a vocês. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.